Olá, meu nome é Caroline Scheuer Neves, eu sou ex-leitora da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e hoje eu e minha colega, Cíntia Antão de Santana, leitora na Universidade de Pretória, na África do Sul, vamos apresentar o trabalho Aprofundando a Discussão sobre o Leitorado Guimarães Rosa, Desafios Contínuos e Emergentes. Os objetivos do nosso trabalho são apresentar e discutir dados coletados em questionário aplicado aos leitores em exercício e apresentar e discutir também dados coletados em questionário aplicado aos leitores que concluíram seus contratos entre 2022 e o início de 2024. Além disso, identificar os desafios do programa e apresentar sugestões para o seu aperfeiçoamento. Em relação à metodologia, nós criamos um questionário no Google Forms para os leitores em exercício, com 38 perguntas abertas e fechadas, divididas em 4 sessões. O questionário teve uma duração média de 10 minutos, com respostas anônimas, e as perguntas foram direcionadas para leitores em diferentes etapas e contextos do programa leitorado. Em relação aos participantes, o questionário foi enviado para 37 leitores em exercício, leitores dos editais de 2009, 2021 e 2022, e ele foi respondido por 34 desses leitores. Nós também elaboramos um questionário no Google Forms para leitores que já concluíram os seus leitorados, e esse questionário contou com 26 perguntas abertas e fechadas, divididas em 3 sessões, e teve uma duração média de 10 minutos, com respostas anônimas. As perguntas foram direcionadas para leitores que atuaram em diferentes etapas e contextos do programa leitorado. Quanto aos participantes, nós enviamos o questionário para 11 leitores que concluíram seus contratos entre 2022 e início de 2024, então leitores dos editais de 2018, 2019 e 2021, e esse questionário foi respondido por 9 desses leitores. Bom, nós vamos começar falando sobre o encerramento das atividades no programa leitorado. E, mais especificamente, começamos com a pergunta que temos agora aqui, de modo geral. Como você avalia todo o processo de finalização do seu doutorado? Nós podemos perceber, pelo gráfico, que mais de 50% dos respondentes avaliaram o processo como regular ou péssimo. E, seguindo esse dado, nós temos o seguinte comentário que foi compartilhado no questionário. Não pretendo dar sugestões de absolutamente nada relativo ao leitorado Guimarães Rosa, uma vez que, mesmo tendo elaborado várias sugestões com o que quer que seja ao longo do programa, inclusive com documentos escritos coletivamente, sempre nos foi dito não para a maioria das demandas. Dessa forma, finalizei meu leitorado desacreditado ou desacreditada no programa. E agora nós passamos, então, a falar um pouco sobre os custos adicionais, envolvidos nesse processo de encerramento. E aqui nós temos mais alguns comentários com alguns exemplos desses custos adicionais. Compra de franquia maior de bagagem, pagamento de visto de trânsito para fazer a conexão. Só foi fornecida uma bagagem e eu acabei tendo que comprar mais. E nosso último comentário nesse slide. Apesar de eu ter passado por um processo de finalização sem problemas, sei que não foi o caso de outros colegas. Acho que a solução é mesmo planejamento e eficiência. A embaixada e o IGR poderiam controlar previamente, até meses antes, a data de saída do leitor e providenciar tudo com a eficiência mínima esperada da administração pública. Como já foi possível observar a partir dos comentários, alguns exemplos de custos adicionais são franquia maior de bagagem e pagamento de visto de trânsito em conexões de voo. Além disso, se o término das atividades na instituição de ensino superior ocorre no último dia do contrato, o leitor enfrenta custos adicionais, como hospedagem, transporte, extensão de visto, entre outros, a fim de ter tempo suficiente para se organizar com a mudança. Também gastos excessivos com passagens de cônjuges e filhos quando a passagem do leitor é comprada de última hora. Bom, aqui nós temos
a pergunta que foi feita para os leitores. Você teve algum custo adicional em relação ao seu retorno? E podemos que ver que sim, a maior parte dos leitores que responderam ao questionário tiveram custos adicionais nesse processo de encerramento. Com base no que foi compartilhado no questionário, nós elaboramos e organizamos algumas sugestões, muitas delas deixadas pelos próprios leitores que responderam a esse questionário. Então, o que nós temos aqui? Que é fundamental desenvolver um curso de formação para os postos e um protocolo de encerramento das atividades com um cronograma que inclua ações a serem seguidas pelo posto, pela instituição de ensino e pelo leitor. Uma das questões que devem aparecer nesse curso de formação e no protocolo é a questão da comunicação. O responsável pelo leitorado no posto tem que estar atento e preparado para lidar com o encerramento, organizando os trâmites necessários. Comunicação em tempo viável para a resolução desses trâmites é essencial. A comunicação é fundamental em qualquer etapa do leitorado, inclusive no processo de encerramento do contrato do leitor, que envolve, por exemplo, a viagem de retorno ao Brasil. E nós temos aqui alguns comentários sobre essa viagem de retorno. O funcionário da embaixada responsável por comprar as passagens esperou chegar minha última semana de trabalho para comprar as passagens. Por essa razão, os preços estavam absurdamente altos. A oficial de chancelaria teve todo o cuidado de procurar um voo que fosse adequado e o mais breve possível. E aqui nós temos um exemplo de que é possível ter esse cuidado com o processo de encerramento do contrato do leitor. E, por fim, o chefe do setor foi viajar e não resolveu a questão. Foi um transtorno absoluto o retorno. Com base nesses comentários e em outros compartilhados no questionário, nós temos aqui algumas sugestões quanto a esse tópico específico da viagem de retorno ao Brasil. A passagem aérea deve ser comprada e enviada ao leitor com antecedência de pelo menos 30 dias, para que o profissional esteja ciente da data e do horário do voo e assim possa organizar suas atividades, os trâmites necessários para a saída do país, em questões de ordem pessoal e da sua família. A passagem deve ser comprada com conexão que não exija pagamento de visto de trânsito sempre que houver outra opção disponível, ou deve haver o reembolso ao leitor. E a franquia de bagagem deve incluir pelo menos 4 volumes para despacho, considerando tanto a vida pessoal do leitor quanto as necessidades profissionais, como professor. Outro elemento muito importante no processo de encerramento do contrato é o pagamento da última bolsa. E nós temos aqui 2 comentários que falam sobre isso. Como meu retorno estava previsto para o início do mês, precisava receber a última bolsa no mês anterior. Recebi 2 ou 3 dias antes de embarcar. Deu certo, mas acredito que o MRE poderia fazer um planejamento para que os leitores recebessem a última bolsa com mais antecedência. Acho que o último pagamento deveria ser feito com um mês de antecedência. Além disso, não deveria haver desconto se a pessoa viaja na primeira quinzena do mês. Seguindo esses comentários, nós temos essa pergunta, que foi feita aos leitores no questionário. Ocorreu algum imprevisto que dificultou o pagamento da sua última bolsa em tempo hábil? E nós podemos ver que 33,3% dos respondentes disseram que sim. Com base no que foi compartilhado no questionário pelos leitores, nós temos a seguinte sugestão quanto ao pagamento da última bolsa. Ele deve ser creditado na conta bancária do leitor com pelo menos 15 dias de antecedência em relação à data de término do contrato. Portanto, é necessário que o pagamento comece a ser processado com devida antecedência para garantir que isso aconteça. O pagamento da última bolsa é fundamental porque disso também depende o encerramento da conta bancária do leitor no país de atuação, como podemos ver nos comentários que nós temos aqui. Nem consegui fechar a conta e tive uma demora excessiva da transferência do saldo remanescente para o Banco do Brasil, no Brasil, mas esse problema ocorreu por burocracia e comunicação imprecisa do próprio Banco do Brasil. Mas, claro, teria sido evitado se houvesse adiantamento da última bolsa, pois esperei essa última bolsa cair para ir ao banco fazer esse procedimento. Mas por conta disso, minha conta no Banco do país não foi fechada. Quando saí, deixei a responsável pelo leitorado na embaixada a par da situação. Quanto à conclusão do contrato, nós compartilhamos aqui o seguinte comentário. Segue sendo um mistério decifrar as normas para recebimento da última bolsa. No meu caso, o vínculo com a universidade foi até o último dia do mês, mas obviamente que, se as aulas também vão até o último dia do mesmo mês, não há como fazer a mudança no dia seguinte. Mas essa brecha de tempo para o leitor se mudar não é contada como parte da missão
e os leitores ficam desamparados no final, sem a última bolsa e tendo que arcar com os custos da mudança. Pensando nesse tipo de situação relatada por leitores no questionário, nós temos a seguinte sugestão. O contrato deve prever que o encerramento da atuação no leitorado ocorra pelo menos 3 ou 4 semanas após a finalização das atividades na instituição de ensino superior. Outra sugestão compartilhada por leitores no questionário é a seguinte: procedimentos padronizados como e-mail de agradecimento ao leitor e envio de declaração de exercício profissional devem ser planejados para a finalização das atividades do leitorado. E terminamos essa sessão com o seguinte comentário, que apresenta outra sugestão. Assim como houve um curso de formação, talvez uma reunião com os saintes tivesse sido importante para a DLP melhorar a imagem diante de todos. Seria uma oportunidade para feedback, para confraternização e para eventuais agradecimentos. E agora seguimos, então, com a parte do questionário sobre a atualização dos dados dos leitores no exercício. Passo a palavra para minha colega Cíntia. Tem como interromper? Porque aí vai para minha parte, se você puder colocar na apresentação. Tem que falar que todas as frases que estão escritas nos slides tiveram permissão dos leitores para estar ali, né? Porque realmente o questionário é respondido de forma anônima e a gente mandou exatamente como que seria escrito e os leitores autorizaram ou não. Enfim, os que estão aqui autorizaram, obviamente, né? Só um minutinho. Gestão. Nossa, não, aí foi na velocidade grandona, né? Então tá. Dessa vez a gente... Quanto tempo, Ana? 4 minutos, tá. Dessa vez a gente começou com os exemplos e trouxe os dados, tá? E aí, aqui falando sobre o aluguel, é muito comum você ter um custo de instalação muito alto, assim, né? E aí eu coloquei em negrito algumas partes que são importantes, né? Então, ali a pessoa falando, no momento em que eu mudei, precisei pagar o equivalente a 3 aluguéis. Já teve leitor tendo que pagar o equivalente a 7. E isso, a primeira bolsa caindo com um mês, né? Depois que você começa a trabalhar. Aí tem o outro exemplo falando assim, olha, tive que pagar um calção de 5 mil e também só recebendo no mês seguinte. E aí, aqui fala um pouco dessa falta de clareza e de informação que alguns postos têm em relação a como tratar e a como lidar com o leitor, né? E aí, falando assim que, enfim, nesse posto as pessoas não sabiam quais documentos eram necessários, e a pessoa falando que ela havia deixado uma bolsa porque ela ia assumir o leitorado. Isso aconteceu comigo também, então é real. E isso causou um grande impacto emocional e financeiro na vida dessa pessoa. O dado que a gente tem aqui primeiro é mostrando qual que é o rendimento mensal do leitor antes de assumir o leitorado. E eu acho que são dados que mostram muito a realidade do que é ser professor no Brasil, né? Porque você tem leitor recebendo menos de R$1.000 por mês e você tem leitor aí que recebe mais de R$10.000. Então, facilmente dá para entender que é a realidade de ser professor no Brasil. E aí é complicado, porque se você tem um leitor recebendo menos de R$1.000, com custo médio de instalação começando até 5 mil, essa conta não fecha, né? E é a primeira vez nos dados que a gente vê leitores gastando mais de 40 mil para se instalar. Eric, super possível, tá? Dependendo da sua configuração familiar, se você muda com um cônjuge, filho, aí você tem que pagar seguro, super possível. Não é nada tão impossível. Aí tem esse leitor falando, né, que porque tinha uma pergunta, né, qual que é o maior desafio? Aí fala que a maior dificuldade é, sem dúvida, o gasto inicial de instalação. Gastou todas as economias da vida e ainda teve que pedir dinheiro emprestado. Aconteceu comigo também. E aí a nossa pergunta foi: preciso fazer empréstimo?
E aí a gente tem ali, eu não consigo ver, mas vocês conseguem ver o número em azul, é sim, eu não consigo ver daqui. E aí, uma outra questão que é muito delicada é para a gente alugar apartamento e ter moradia. Né? Tem lugares que pedem uma documentação muito específica. E, nesse caso aqui, a pessoa precisava comprovar a renda fixa contra cheque e um contrato de trabalho. E ela... ai, meu Deus, 1 minuto! E ela só conseguiu alugar porque, no caso, o marido, o cônjuge, assim, podia, tinha esses pré-requisitos. Né? Então, ela, enquanto leitora, ou ele, enquanto leitor, sozinho não conseguiria. O que não faz sentido. E aí, a gente pergunta aqui qual que é o grau de dificuldade, em termos burocráticos, para alugar alguma coisa. E aí, tirando ali os que não se aplicam, que são provavelmente os que têm aluguel de contrapartida da universidade, a maioria fala que é ou difícil ou extremamente difícil. Assim, né? Então, aí é complicado. Deixa eu ver qual que eu vou preferir. Não. Ah, tá. Esse eu acho importante, rapidinho. Ô, Ana. Tá. Não, é só porque fala de medo, assim, de você não ter como ter uma vida minimamente confortável, né? Com a sua bolsa, assim. E aí é um relato muito, muito extenso, assim, a gente não tem nem tempo para falar disso. Mas fala assim da exaustão e de todo o desconforto e medo mesmo de você não conseguir viver de forma adequada. E aí eu acho que o importante é assim, né? Sinto que, aí ele no final, se tivesse tido mais instruções sobre a vida no país, seja por parte da universidade ou do posto, poderia ter evitado muito susto, né? Hoje sinto que, se não cumprir o meu contrato como leitora, será por questões financeiras. Então, gente, isso é um pouquinho, assim, realmente a gente não tem mais tempo. Vocês sabem que é uma pesquisa com muitas perguntas, mas não vai dar para apresentar aqui, a gente só vai até aqui. Mas, se vocês lembrarem de algumas outras perguntas que vocês mesmos responderam, é só falar. Muito obrigada. Vamos falar sobre saúde mental. Nós pedimos que os leitores assinalassem os sentimentos que apresentam ou já apresentaram em relação ao leitorado. E nós destacamos aqui a questão do medo. Nós podemos ver com esse gráfico que mais de 50% dos leitores já apresentaram medo em relação ao leitorado. E esse sentimento e outros compartilhados no questionário têm forte ligação com um ou mais dos elementos que nós compartilhamos aqui e que foram relatados por leitores nesse mesmo questionário. Então, nós temos aqui competição na instituição de ensino superior, falta de autonomia, isolamento, a cultura universitária, problemas de comunicação na instituição de ensino, problemas com o cumprimento da contrapartida, problemas com o cumprimento dos termos do memorando de entendimento, e aí principalmente a questão das demandas e funções serem diferentes das que constam no documento. Também problemas com moradia, problemas com visto, problemas com a declaração do imposto de renda no país de atuação, assédio moral, psicológico e sexual, falta de apoio, falta de preparo institucional da instituição de ensino, do posto, falta de clareza sobre disponibilidade de recursos financeiros para projetos, falta de cobertura médica. Pensando no que foi compartilhado pelos leitores no questionário, nós temos as seguintes sugestões. O posto deve garantir que há condições adequadas para o leitor residir e atuar no país antes de estabelecer qualquer vínculo com a instituição de ensino. O posto deve permanecer em contato com o leitor e a instituição de ensino e estar atento para garantir que contrapartidas sejam cumpridas. Também sugerimos a elaboração de um guia pela DLP com informações básicas para o leitor. Por exemplo, informações de visto, passagem, contrato, pagamento de bolsa, etc. E nós temos aqui a seguinte pergunta que foi feita aos leitores. Você já sofreu algum tipo de discriminação no exercício do leitorado? Nós podemos ver que quase 50% dos respondentes disseram que sim. E entre os tipos de discriminação, nós temos os maiores números, com a discriminação pela variante da língua portuguesa que fala, 23,5% dos respondentes disseram que já sofreram esse tipo de discriminação, e discriminação de gênero,
20,6% dos respondentes disseram que já sofreram esse tipo de discriminação. E terminamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem bem e tenham um ótimo Conecta.